paz. Hoje vamos começar a nossa segunda aula de Eclesiologia e estamos lá no capítulo 47 do livro do Gruden, a parte 4, e vamos falar hoje sobre o governo da igreja. As igrejas hoje, ela tem muitas diferentes formas de governo. E a pergunta que se faz é: há um padrão neotestamentário de governo para a igreja? Há uma forma de governo que deve ser preferida à outra? Apesar de a forma de governo da igreja não ser uma doutrina central, como é a Trindade, como é a divindade de Cristo, como é a expiação vicária, não se está afirmando aqui que é uma questão de menor importância. Pelo contrário, tem a sua importância e por isso estamos estudando. A história da igreja atesta que formas diferentes de governo têm funcionado. Por isso, há espaço sim para uma divergência amigável entre os cristãos evangélicos sobre essa questão do governo da igreja, na esperança de quê? De que uma compreensão mais profunda seja alcançada. E embora os cristãos tenham preferência por um ou por outro sistema e queiram, em certas vezes, argumentar em favor de um sistema em detrimento do outro, os cristãos têm que estar dispostos a viver e a ministrar em qualquer dos muitos sistemas protestantes de governo eclesiástico, nos quais eles possam estar eventualmente envolvidos e inseridos. Vamos dar então um panorama do Novo Testamento a respeito dos oficiais da igreja. Qual é a definição, o que é ser oficial da igreja? Oficial da igreja é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. Segundo essa definição dada pelo Gruden, presbíteros e diáconos seriam considerados oficiais na igreja, bem como o pastor, se for um ofício distinto, e o funcionamento adequado da igreja vai exigir que alguém seja reconhecido como tendo certa responsabilidade, pois não seria de forma nenhuma apropriado que se perguntasse a cada semana quem seria então o oficial daquela semana. Em contraste a isso, a gente precisa lembrar que existem pessoas que exercem outros dons na igreja, mas a gente não diz que elas têm um ofício, porque elas não precisam de reconhecimento público, reconhecimento oficial para que seus dons sejam utilizados, como o dom de exortação, de contribuição ou até mesmo de discernir espíritos. Veremos que o Novo Testamento ele vai tratar de um ofício que está limitado sim ao tempo quando a igreja primitiva foi fundada, e nesse caso a gente está falando do ofício do apóstolo, e de dois outros que continuaram por toda a história da igreja, que são os ofícios de presbítero e diácono. Vamos então começar com os apóstolos. Os apóstolos tinham um tipo singular de autoridade na igreja primitiva. Eles tinham autoridade para falar e escrever palavras que eram palavras de Deus em sentido absoluto. Não acreditar nas palavras e na escrita dos apóstolos era não acreditar neles ou desobedecer a eles. E o pior era desobedecer ao próprio Deus, porque eles tinham autoridade para escrever palavras que se tornaram palavras da Bíblia. E esse fato, meus irmãos, por si só, já deve nos sugerir que havia algo de singular no ofício do apóstolo. E não esperaríamos que ele continuasse hoje, porque atualmente ninguém pode acrescentar nenhum tipo de palavra à Bíblia. E quais são as qualificações de um apóstolo? A palavra apóstolo pode ser usada em um sentido amplo, como mensageiro ou missionário pioneiro, ou num sentido mais restrito, que é o mais comum quando se fala em apóstolo no Novo Testamento, referindo-se a um ofício específico, apóstolo de Jesus Cristo. E existem duas qualificações de um apóstolo, quais sejam? Primeira, ter visto com os próprios olhos Jesus Cristo após a ressurreição. Em outras palavras, ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. E em segundo, ter sido especificamente comissionado por Cristo como seu apóstolo. Como hoje em dia ninguém pode preencher o requisito de ter visto o Cristo ressurreto com seus próprios olhos, então não pode mais haver apóstolos hoje. Em lugar de apóstolos vivos, presentes na igreja, ensinando e governando a igreja, temos os escritos dos apóstolos nos livros do Novo Testamento, o qual vai desempenhar para a igreja de hoje as funções de ensino absolutamente autorizado e de governo desempenhados pelos próprios apóstolos lá no início do início da igreja, lá na época do início da igreja. Então, embora alguns hoje usem a palavra apóstolo para referir-se a fundadores de igreja ou também a evangelistas, isso não parece apropriado, pois confunde quem lê o Novo Testamento.
É digno de nota que nenhum dos grandes nomes da história, como Agostinho, Lutero, John Wesley, nenhum assumiu o título de apóstolo ou sequer permitiu que o chamassem apóstolo. Se alguns, nos tempos modernos, querem atribuir a si o título de apóstolo, levanta-se suspeita de que são motivados por algum orgulho impróprio e por desejos de autoexaltação, além de uma excessiva ambição e desejo de ter na igreja mais autoridade do que qualquer outra pessoa deve corretamente ter. Agora, falando dos presbíteros. Embora se argumente que havia diferentes formas de governo eclesiástico do Novo Testamento, e de fato há, vários textos vão mostrar o seguinte: há um padrão bastante coerente. Vários presbíteros exercendo o papel de principal grupo da liderança nas igrejas neotestamentárias. Ou seja, nenhum grupo, nenhum texto do Novo Testamento vai dizer que nenhum grupo, em qualquer igreja que seja, não importa quão pequena, tivesse só um presbítero comandando, liderando essa igreja. Sempre era um grupo coerente, um grupo coeso de vários presbíteros. E existem outros títulos para presbíteros. Presbíteros são chamados de pastores ou bispos no Novo Testamento. Embora o substantivo pastor, um termo tão comum hoje, nos nossos dias, ele é usado apenas uma vez no Novo Testamento, referindo-se a presbíteros. E o verbo pastorear é usado apenas 2 vezes no Novo Testamento e eles explicam a tarefa de pastorear como ofício do presbítero. Então, outro termo também muito usado para se referir a presbítero, lá no Novo Testamento, é a palavra episcopo. Diferentemente que a gente usa, vai depender da tradução, mas aqui traduzida por bispo. Mas é um termo que parece claramente ser outro título equivalente a presbítero no Novo Testamento. Embora em algumas igrejas do século II, a palavra bispo, ela tenha sido referindo assim a um indivíduo com autoridade sobre diversas igrejas, esse é um desdobramento posterior que não é reconhecido no Novo Testamento. Bispo como aquele que lidera um grupo de pessoas. Esse não é o entendimento do Novo Testamento. E quais são as funções do presbítero? Uma das funções do presbítero é dirigir as igrejas do Novo Testamento, conforme está em 1 Timóteo 5,17, que diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Além dessa responsabilidade de liderança, parece que os presbíteros também tinham a responsabilidade de ensino, lá nas igrejas do Novo Testamento. Diz assim em 1 Timóteo 3,2, que um bispo, um presbítero, deve ser apto para ensinar. Em síntese, os presbíteros tinham 2 responsabilidades: dirigir e ensinar nas igrejas do Novo Testamento. E quais são as qualificações do presbítero? Quando Paulo elenca as qualificações dos presbíteros, é importante o fato dele incluir requisitos referentes a quê? Caráter e atitudes íntimas, como condição sine qua non que não podem ser preenchidas em curto espaço de tempo, senão em um período de muitos anos de vida cristã fiel. 1 Timóteo 3, de 2 a 7, vai dizer: tem que ser irrepreensível, sóbrio, modesto, não violento. E hoje em dia, aqueles que escolhem presbíteros nas igrejas fariam muito bem se analisassem os candidatos à luz dessas qualificações e procurassem esses traços de caráter e padrão de vida piedosa, e não realizações terrenas, como fama ou sucesso, características tão consideradas no século XXI. Contrariamente, o Novo Testamento ensina que os presbíteros devem ser exemplos para o rebanho na vida. Isso inclui a relação pessoal com Deus pela leitura da palavra, pela oração e pela adoração. Aqui eu queria fazer um adendo sobre o significado de uma só mulher. 1 Timóteo 3,2 e título 1,6. A qualificação esposo de uma só mulher, ela tem sido entendida de diferentes formas pelos teólogos. Uns pensam que exclui do ofício de presbítero aqueles que se divorciaram e se casaram com outra mulher. E neste caso, seria o marido de 2 mulheres. Mas essa não parece ser uma interpretação correta desses versículos. Uma interpretação melhor é que Paulo estava proibindo o presbítero de ser um polígamo, ou seja, ele ter mais de uma esposa ao mesmo tempo.
E um dos motivos para essa interpretação é que todas essas outras qualificações definidas por Paulo lá em Timóteo e em Tito referem-se ao estado presente de um homem e não toda a sua vida passada. Por exemplo, 1 Timóteo 3:1-7 não vai significar que ele nunca foi violento, mas aquele que não é violento agora, mas sim gentil. Não significa aquele que nunca foi amante do dinheiro, mas aquele que não é amante do dinheiro agora. Não significa aquele que nunca foi irrepreensível, mas aquele que agora é irrepreensível. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente entendesse essas qualificações com relação à vida passada, pregressa das pessoas, a maioria seriam excluídas. Quase todos os cristãos que se tornaram cristãos adultos, eles teriam passado duvidoso, né? Que eles não iam preencher esses requisitos definidos, elencados aí pelo apóstolo Paulo. E os diáconos? Bom, a palavra diácono é uma tradução da palavra grega diáconos, que é um termo comum que se traduz por servo quando usado em contextos não eclesiásticos. O diácono, eles são claramente mencionados em Filipenses 1:1. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Mas não há uma especificação de sua função, não há um versículo específico dizendo exatamente quais eram as funções do diácono, apenas que eles são diferentes dos bispos, dos presbíteros. Em geral, os textos sobre diáconos mostram que eles tiveram o ofício de servir a igreja, reconhecido de várias formas. Atos 6, de 1-6, sugere que eles tinham alguma responsabilidade, mas estavam sob a autoridade dos que dirigiam a igreja. Cabe salientar que em nenhum texto do Novo Testamento os diáconos têm autoridade de liderança sobre a igreja, como tem, por exemplo, os presbíteros. Nem se exige dos diáconos que eles sejam capazes de ensinar a Bíblia ou a sã doutrina. E como é que devem ser escolhidos os oficiais da igreja? Existem duas práticas principais. Uma delas é a escolha feita por uma autoridade superior. Por exemplo, a Igreja Católica Romana ela tem seus oficiais indicados por uma autoridade superior, o Papa indica cardeais e bispos, e os bispos indicam sacerdotes para as suas paróquias locais. Ou seja, essa é uma hierarquia ou um sistema de governo que é por sacerdote, ou seja, distinto dos leigos da igreja. Esse sistema indica uma linha ininterrupta de descendência que começa em Cristo, passa pelos apóstolos e alega que o sacerdócio atual é o representante do próprio Cristo, né, na igreja. E como então devem ser escolhidos os oficiais da igreja por esse método? A igreja anglicana, por exemplo, que é a igreja episcopal nos Estados Unidos, ela não se submete ao domínio de um papa, nem de cardeais. Ela possui algumas semelhanças com o sistema hierárquico da Igreja Católica Romana, porque ela é, sim, dirigida por bispos e por arcebispos, e membros do seu clero são considerados sacerdotes. Ela também tem outra característica com a Igreja Católica Romana. Ela alega estar na linha de sucessão direta a partir dos apóstolos, e os sacerdotes e bispos são indicados por uma autoridade superior de fora da paróquia legal. E há uma segunda forma de escolher os oficiais da igreja, é aquelas feitas pela congregação local. Diferentemente desse sistema de indicação por uma autoridade superior, na maioria dos grupos protestantes, os oficiais são escolhidos pela igreja local ou por algum grupo dentro da igreja local, mesmo que a forma de governo dentro da igreja ela varie. Já que essa é uma área em que não há um texto bíblico absolutamente decisivo nesses assuntos, nós devemos ser, então, tolerantes diante de certa diversidade sobre o assunto aqui dentro dos evangelhos, entre nós evangélicos. Entretanto, há muitas razões que indicam ser mais apropriado que os oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, inclusive o pastor, quando ele tem um cargo à parte, deles devem ser escolhidos ou, pelo menos, reconhecido e confirmado de alguma forma por toda a congregação, por algumas razões. Primeiro, no Novo Testamento, em diversas ocasiões, os oficiais foram aparentemente escolhidos por toda a congregação. Atos 6:3 diz que os apóstolos não escolhem eles mesmos, os 7 primeiros diáconos, mas dizem a toda a igreja que escolhessem. Outra coisa, se a congregação escolhe os oficiais, há mais prestação de contas para a congregação, servindo como uma garantia, uma blindagem contra as tentações de pecar e contra o desejo excessivo de poder. E uma terceira coisa, o governo funciona melhor quando se tem a aprovação dos governados. Então, embora a Bíblia não ordene explicitamente um sistema específico de escolha de oficiais da igreja, esses fatores combinados, eles
indicam ser muito mais sábio ter um sistema no qual toda a igreja tem um papel expressivo na seleção e no reconhecimento dos oficiais da igreja. Aqui, de forma apenas a pincelar as formas de governo eclesiástico, a gente pode entender que existem 3 grandes categorias de governo eclesiástico: episcopal, presbiteriana e congregacional. Aqui eu não estou apresentando valoração ou fazendo um quadro comparativo, dizendo quem é melhor ou pior. Não é essa a intenção, é apenas apresentar as 3 formas. A primeira é a episcopal. Em linhas gerais, essa forma de governo é caracterizada por ter um líder maior. Ele é geralmente chamado de episcopo, de papa, de bispo, de pastor-presidente e também de apóstolo, que governa todos os outros líderes e demais membros da igreja. É ele quem toma todas as decisões, ou seja, um governa todos. Tem a presbiteriana. Nesse sistema, cada igreja local elege presbíteros para um conselho. O pastor da igreja é um desses presbíteros, com a mesma autoridade dos outros. E esse conselho, ele tem autoridade para dirigir a igreja local. Entretanto, os membros do conselho, esses presbíteros, são também membros de um presbitério que tem autoridade sobre diversas igrejas locais de uma região. Além disso, esses membros do presbitério também podem fazer parte do Supremo Concílio, ou Assembleia Geral, como eles chamam, que normalmente tem autoridade sobre as igrejas presbiterianas de um país. Então, nesse regime presbiteriano ou representativo, alguns são eleitos, então, para governar todos. E o último é o congregacional. A principal característica dessa forma de governo eclesiástico é a participação de todos na congregação nas tomadas de decisão através das assembleias regularmente convocadas para tratar de questões internas da igreja. Nada é decidido sem que antes tenha aprovação da Assembleia de Membros, como, por exemplo, a Igreja Batista ou a Igreja Congregacional e também a Igreja de Deus, que é uma pentecostal, mas também adota esse sistema. Então, a gente precisa ter bem claro que a forma de governo eclesiástico adotada por uma igreja não é uma questão fundamental de doutrina. Os cristãos têm vivido, sim, muito bem e têm ministrado com muita eficácia dentro dos mais diversos tipos de sistema de governo. E onde existe fraquezas, meus irmãos, aparentemente inerentes à estrutura governante, os indivíduos geralmente reconhecem essas fraquezas e procuram compensá-las de todas as formas permitidas pelo sistema. Uma igreja ela pode ser mais pura ou menos pura nessa questão, como a gente já viu na aula anterior, e à medida que somos convencidos pelas escrituras com respeito aos vários aspectos do governo eclesiástico, nós devemos prosseguir orando e trabalhando por uma pureza maior da igreja visível também nessa questão. Eu espero que vocês tenham compreendido essa ideia, essa abordagem geral sobre o governo da igreja, e eu estou deixando aí, já deixei disponível no portal todos os exercícios da semana 2. Que Deus te abençoe e que vocês possam ter aprendido o conteúdo, mas não deixem de fazer as leituras que são muito importantes para o crescimento espiritual. Fiquem com Deus.